Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Toca do Nunca. Hoje eu venho falar-vos das leituras que fiz em março. Então, antes de mais, eu gostava de vos dizer que março tem sido um mês de ótimas leituras. Poucas, mas boas. E isso é que é importante. O prazer da leitura para mim está em ler ótimos livros. Livros que eu vou recordar e que eu vou amar. Então, depois de eu terminar A Sombra do Vento, que ainda levou uns dias, eu comecei a ler O Miniaturista de Jessie Burton. Eu já não o tenho aqui comigo para vos mostrar, porque ele foi-me emprestado pela Neuza do Mil Folhas. Obrigada, Neuza. E eu já lhe o devolvi. E também não vos vou falar muito dele neste vídeo, porque vai haver um vídeo de opinião sobre ele. Mas posso adiantar que gostei mesmo muito desta leitura. Surpreendeu-me, foi para além das minhas expectativas e posso dizer que já se tornou um dos meus livros preferidos de 2015. E depois de eu terminar O Miniaturista, eu li A Rapariga Corvo, do pseudónimo Eric Axel Sundt. Este é o primeiro livro da trilogia de As Faces de Victoria Bergman que eu conheci quando foi lançado o seu terceiro e último volume, em janeiro deste ano. Ouvi falar tão bem dele aqui pelo Booktube, pela Cata, pela Neuza, que decidi experimentar e comecei por este primeiro volume. Devo dizer-vos que, ao ler este livro, pensei muitas vezes, mas onde é que eu tinha a cabeça para querer ler este livro? E dei-me conta que, apesar do género policial não ser um dos meus preferidos, é um género que eu até leio com uma certa regularidade. Porque será? Mas este livro veio-me comprovar o porquê disso mesmo. É que a adrenalina de querermos saber o que é que está por trás daquele mistério, quem é o assassino, quem é que está a cometer toda aquela maldade, faz de nós quase que mais uma personagem do livro. E talvez seja por isso que, apesar de eu não o considerar um dos meus géneros preferidos, gosto bastante de ler, e este livro foi, dentro daqueles que eu já li, um dos melhores do género policial. Vamos falar então um pouquinho sobre A Rapariga Corvo. Nele acompanhamos a personagem de Sofia Zetterlund, uma psicoterapeuta que está a acompanhar dois casos muito complicados de transtorno dissociativo da personalidade. Um deles é Samuel Bay, uma criança soldado da Serra Leoa, e o outro é Victoria Bergman, uma mulher que está a lidar com alguns traumas e abusos da infância. Também acompanhamos a agente policial Janet Kilburg, que está a investigar uma série de macabros homicídios de meninos estrangeiros. E à medida que estas duas personagens, Sofia e Janet, se vão aproximando e o perigo cresce em torno delas, há uma questão com que as personagens e nós próprios somos confrontados, que é: quanto sofrimento pode um ser humano suportar antes dele próprio se transformar num monstro? E quanto a esta questão do sofrimento, deixem-me só fazer um à parte. Eu ontem fiquei muito feliz por ter descoberto um canal do Frederico Balboni, eu não sei qual é o apelido, mas vou pesquisar e vou deixar aqui o vídeo em questão para vocês, se tiverem curiosidade de ir ver. Ele chama-se A Importância de Saber Sofrer. Eu fiquei muito feliz porque eu não sabia que não era a única pessoa no mundo a achar este tipo de coisas. Porque, de facto, eu acho que o sofrimento tem uma função na vida humana, faz-nos amadurecer, faz-nos crescer, mas, de certa forma, para isso acontecer, é preciso como que aprender a sofrer. E isto parece um pouco estúpido, porque, à partida, nós queremos evitar a dor, evitar o sofrimento, mas, na verdade, para o podermos ultrapassar e sairmos de lá mais vitoriosos e saudáveis, temos que aprender a aceitá-lo e aprender a geri-lo. Isso passa, de certa forma, por não sofrer mais do que o necessário, aprender a gerir as expectativas das situações e, no fundo, aceitar que sofrimento e felicidade coexistem, não são antíteses um do outro. Mas no caso deste livro, aquilo que se passa é que, desde muito cedo, as personagens são expostas a uma maldade pura e crua.
em que não há a mínima indicação de que ainda reste algum tipo de bondade nos outros. E isso é que para mim fez a diferença e permitiu-me pensar de forma mais clara sobre este assunto. É que não é o sofrimento por si, é a perda de esperança. A perda de esperança nos outros. Quando nós sofremos, mas sofremos de forma inteligente, continua a esperança. Agora, quando somos expostos a uma tal maldade em que não há razão alguma para continuarmos a acreditar, até para nos protegermos a nós próprios, aí sim, nós transformamos-nos, mas é num monstro. Mas passando então ao livro, ele não se tornou um dos meus livros preferidos, não acho que seja de todo original, mas não posso revelar o porquê disso, porque seria spoiler. Mas, e apesar de não ter prendido logo desde o início, foi uma leitura que progressivamente se foi tornando mais intensa, mais absorvente, mais entusiasmante e que, de facto, eu, dentro do género, considerei uma das melhores que eu já fiz. E, de facto, algumas das situações que aconteceram chegaram mesmo a surpreender-me. Eu tive momentos em que reagia à leitura daquilo que se estava a passar. Dei por mim no metro a fazer ruídos de espanto quando estava a ler uma das partes mais surpreendentes do livro e só me dei conta do que eu estava a fazer já depois de ter saído do metro. E para além de tudo isto, aquilo que eu mais apreciei foi mesmo a forma como os autores abordaram as temáticas e os assuntos que escolheram abordar. Fizeram de forma séria, de forma profunda, inclusive até explorando um pouco mais da vida emocional e familiar das personagens principais, o que eu acho que foi um ótimo complemento à leitura do livro. Mas para vocês ficarem com uma opinião mais completa, eu vou deixar o link para um texto de opinião que eu escrevi no meu blog. Se vocês tiverem curiosidade, podem ir lá ler esse texto. Portanto, foi uma leitura que eu gostei, acabei por lhe dar 3 estrelas e eu não aconselho a todas as pessoas, ou seja, fica ao critério de cada um perceber qual a sua sensibilidade para determinadas cenas mais fortes, mais viscerais. No entanto, trata-se de um ótimo livro e que me deixou com vontade, mesmo assim, de continuar a ler a série. E por isso, gostei imenso. E depois de terminar a leitura da Rapariga Corvo, eu voltei-me para O Velho e o Mar, de Ernest Hemingway. Este livro foi-me emprestado por uma das minhas melhores amigas, a Sara, obrigada. E esta, de facto, é uma leitura incontornável. Eu creio que já tinha lido excertos da mesma quando andava a estudar, mas agora tive a oportunidade de a ler na íntegra. E, bem, apesar de ser bem pequenino, é antes um conto longo, não é tanto um romance. Tem 95 páginas. E além disso tem ilustrações, vocês podem ver. E que dizer, não foi uma leitura que eu tenha adorado, porque a ação é bastante lenta, é bastante concentrada. E talvez também por eu ainda estar a fazer o luto de um livro que no final acabou por me prender muito, eu não estava assim tão concentrada quanto gostaria. Mas não deixou de ser uma boa leitura, um livro até que chega a ser entrenecedor e bastante profundo. O livro fala da história de um velho pescador chamado Santiago, que já há 84 dias que não consegue pescar nada e sente que está numa maré de azar. E também nos apresenta a personagem de um rapaz que acompanha este velho e que lhe está sempre a ajudá-lo e está sempre a incentivá-lo a não desistir. Depois o velho acaba por se fazer ao mar e acaba por pescar um grande espadarte a muito custo. Ele fica dias e dias a tentar pescar o peixe, até que por fim o consegue matar, já bastante debilitado. Só que por causa de ter acabado por ir para alto mar, na viagem de regresso o peixe acaba por ser atacado por tubarões, contra os quais Santiago luta para tentar
salvar o peixe, que ele já o vê como uma espécie de irmão, com o qual lutou quase como numa luta de iguais, e por isso chega à terra com apenas a cabeça, a espinha e a cauda do peixe, bastante cansado e debilitado. De certa forma, para mim, este livro foi uma espécie de alegoria à vida humana, às batalhas que muitas vezes nós travamos e ao facto dessas mesmas batalhas valerem ou não a pena. Por isso é que este livro me causou uma certa tristeza, uma certa nostalgia, porque retrata um pouco o sofrimento que todos nós podemos ultrapassar ao perseguir um sonho, que depois tem sempre várias dimensões. Nós muitas vezes temos uma ideia daquilo que queremos, que ao perseguirmos, ao lutarmos por isso, depois acaba por se revelar que não era bem aquilo que nós achávamos, ou depois acaba por acontecer tanta coisa no meio que nós não tínhamos previsto, que acaba por nos retirar muita da nossa energia. Isto assim acaba por ser um retrato muito fiel, em termos alegóricos, daquilo que pode ser a vida humana. Também pode ser um pouco uma alegoria à sociedade atual, porque de facto o velho conseguiu o seu objetivo, caçar um peixe, só que esse peixe foi sendo comido pelos tubarões. E quem poderão ser estes tubarões? Quem poderão ser? No fundo acaba por ser um daqueles livros que nos põe a pensar que somos muito pequeninos neste universo, que fazemos parte de algo bem maior do que nós, como quando o velho está a refletir sobre se teria ou não direito de matar este peixe, se teria ou não direito de matar os tubarões para salvar o espadarte. E aí são levantadas questões muito importantes sobre dignidade, valores, sobre a natureza, sobre a ordem deste universo em que vivemos. E eu aconselho, é um livro fininho, por isso não vos leva muito tempo, eu aconselho a lerem este livro. Eu dei-lhe 3 estrelas porque de facto, quer dizer, não foi um livro que eu tenha adorado, que realmente tenha feito todo o sentido para mim, mas que eu não deixei de gostar, porque gostei muito da escrita e deixou-me assim um sentimento enternecedor. E não posso deixar de reconhecer que se trata de uma grande obra, muito densa, muito interessante. E como à data da gravação deste vídeo ainda faltam uns diazinhos para terminar o mês, eu ainda estou a pensar a ler A História de um Sonho, de Arthur Schnitzler. Também me foi emprestado pela minha amiga Sara. Ambos fazem parte de uma coleção chamada Coleção Mil Folhas, que saiu há uns anos, não sei há quantos, no público. E este fala-nos sobre um casal, um médico e a sua esposa, que depois de uma festa acabam por ter uma conversa e isso acaba por despertar fantasias, desejos. No fundo, e porque, pelo que me parece, este é um livro escrito no início do século XX e o autor era muito interessado na obra de Sigmund Freud, o qual uma das coisas mais importantes que ele fez foi a descoberta do inconsciente e a interpretação dos sonhos. Parece-me que este livro é inspirado nessa mesma temática sobre a interpretação dos sonhos e das pulsões do inconsciente, e por isso, já que eu gosto de psicologia, acho que vai ser uma leitura interessante e incontornável para mim. Por isso, este será mais um livro que eu vou ler durante março. E pronto, eu espero que tenham gostado deste vídeo das leituras de março. Quais foram os livros que vocês leram durante este mês? Eu vou gostar muito de saber. Digam-me aí nos comentários se gostaram, se já leram algum destes livros, se gostavam de ler. E deixem as vossas sugestões aqui para o canal, que vídeos é que gostavam que eu trouxesse, que outras sugestões de livros é que vocês têm para me dar. E é isso. Subscrevam o canal para ficar a par de todas as novidades e vemo-nos num próximo vídeo. Adeus!